Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, a mais um sábado de estudos. Nós temos hoje o tema Curados do Pecado. É um tema bem interessante. Eu já havia lido este livro maravilhoso, O Desejado de Todas as Nações, a gente lê e nunca capta com detalhes alguns assuntos. E aí, estudando pela segunda vez, num grupo de madrugada eu participo nos sábados, que é a sala 56, e aí eu sugeri a gente estudar novamente, né? Quer dizer, estudar com eles esse livro desejado. E quando eu fui estudar, sempre eles convidam alguém para trazer um capítulo, palestrar um capítulo. Eu fui estudar esse capítulo para transmitir, descobrir coisas incríveis. Eu não podia trazer muitos assuntos de detalhes que eu havia percebido, mas porque eu tinha que passar o capítulo, então eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de expressar agora estes detalhes que nós encontramos no capítulo 27 do Desejar Todas as Nações. O tema lá é Pode Ser Limpo. A base bíblica desse capítulo está em Lucas, capítulo 5. Vamos abrir a Bíblia? Para aqueles que puderem acompanhar. Lucas, capítulo 5, verso 1, ele fala sobre o chamado dos primeiros discípulos. E é interessante que esse chamado, ele aconteceu de forma muito inusitada. Quando Jesus pegou um barco, né, pediu para que aqueles barqueiros levassem Jesus até uma outra margem, e ali observando Jesus, que aqueles pescadores, eles não conseguiam passou uma noite toda e não conseguiu pescar nada. E aí Jesus dá a sugestão: vá para águas mais profundas, né? E lá lancem a rede no lado oposto. Só que eles tinham a experiência deles profissional. Ainda assim, por eles estarem cansados, sobrecarregados, eles deram esse crédito àquele senhor desconhecido. E aí, quando eles lançaram as suas redes de arrasto, e vieram tantos peixes, que quase colocou não só aquele barco, como outros barcos que estavam ali a naufragar devido ao peso. Ali foi colocado o primeiro encontro, os primeiros chamados dos primeiros discípulos. E aqui no texto fala desses primeiros discípulos, que é Tiago, quem mais? Pedro, quem mais está no texto? Que é Simão Pedro, Tiago, João, foram os primeiros a serem convocados por Jesus Cristo através do verso 1, que vai até o verso 11. E aí Jesus faz a proposta, né? No verso 10 fala assim: não temas, de agora em diante tu pescarás homens e não mais peixes. E aí nós vimos essa convocação de Jesus, esse chamado de Jesus a transformar profissionais da área, porque eles eram profissionais da área, eles sabiam bem, mas Jesus trouxe agora um grande desafio para não ser apenas pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E essa se confirmou a convocação de Cristo. E aí, seguindo o capítulo, nos versos 12 até o 16, estes discípulos têm a sua primeira aula com o mestre. E essa primeira aula me chama muita atenção, por isso que o tema é Curados do Pecado. Na verdade, Cristo dá duas aulas. A primeira aula está contida nos versos 12 a 16 e a segunda aula está contida nos versos 17, que vai até o verso 26. Bem, nós temos agora alguns personagens, né? Os primeiros personagens, Jesus Cristo e seus discípulos, um leproso e um paralítico. No verso 12, fala da história de um leproso. E aconteceu que, estando eles em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra
Vendo a Jesus, caiu sobre sua face e pediu-lhes, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Bem, o que era a lepra para aquela época? Era uma doença terrível, amaldiçoada, especialmente dado pelos mestres fariseus e escribas e fariseus daquela época, porque eles conectavam a doença da lepra ao pecado. Então a pessoa é tão pecadora, que Deus amaldiçoou aquela pessoa com a doença chamada lepra. E aí, imagine a cabeça desse indivíduo, ou deste indivíduo, porque ele tinha que ser arrancado do seu comum, do seu local aconchegante, familiar, e ele tinha que ser excluído para um local sombrio, ao lado de pessoas doentes como ele, não é verdade? E não agradável, né? Porque tinha que ficar fora da cidade. E para se tornar isso mais humilhante, toda vez que houvesse alguma aproximação desses leprosos para com alguma outra pessoa sã, que não fosse doente, ou aproximando-se da cidade, ele, o leproso, tinha que gritar: impuro, impuro, para que as pessoas se mantessem o quê? Afastadas. Observem que primeira lição Jesus Cristo estava dando a esses discípulos, esses primeiros discípulos. E aí, diante de todo este conflito físico e emocional, arrancado da sua família, sem trabalho, sem dignidade, doente. Vocês têm ideia do que seja a lepra? É uma doença na qual os membros eles vão caindo, eles vão apodrecendo e você é vivo. Eu diria que a lepra é a forma externa do câncer. O câncer você não vê, mas você começa a apodrecer por dentro, não é verdade? A lepra, ela é essa mesma reação, só que exteriorizada. O nariz começa a cair, apodrecer, as orelhas, as mãos, os dedos, especialmente nas extremidades. Os membros aí passa para a mão, para o braço, para as pernas, e apodrecia literalmente. E uma coisa interessante que o texto bíblico fala que especificamente este homem, ele estava cheio de lepra. O Desejado de Todas as Nações traz uma explicação dada pela a mensageira do Senhor, Ellen G. White. Ela traz a conotação que este Senhor estava cheio de pecados. Interessante. Pecado que corrói, pecado que destrói, que danifica, que torna a pessoa o quê? Imunda. Olha a pergunta do leproso. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, podes me curar. Foi isso mesmo que está escrito na Bíblia? Não, irmãos. Se tu quiseres, tu podes me purificar. A profundidade dessa frase, ele não estava pedindo só cura. Ele se sentia humilhado emocionalmente. Ele estava destruído moralmente. Ele estava clamando por cura física também. Por isso que o texto bíblico diz: ele estava cheio de lepra. A lepra não estava apenas no seu corpo, mas no quê? Na sua mente. E vamos lá. E aí Jesus respondeu ao leproso: eu quero, seja purificado. Jesus poderia colocar a correção aí. Ele poderia assim: eu quero, fique curado da sua enfermidade. Não, Jesus respondeu com a mesma profundidade na qual aquele homem, que era restos da sociedade, estava falando, e o Senhor foi na mesma profundidade. Eu quero, sejas tu purificado. E aqueles discípulos estavam ali aprendendo a primeira lição, que o mundo está cheio de quê?
da lepra do pecado. E que o ser humano, ele não tem apenas um sofrimento físico, ele tem sofrimento mental e sofrimento espiritual. Por que sofrimento espiritual? Qual era a esperança que um leproso, dado o diagnóstico, né, pelos fariseus, ele tinha? Qual era o recurso? Ah, vai até ali para um hospital onde você vai fazer um tratamento de 1 ano, toma um coquetel de 12 meses, durante 12 meses que você vai ficar bom. Não havia essa esperança nenhuma. Nenhuma alternativa, por mais que este leproso seja príncipe ou reis, eles eram destinados ao mesmo caminho. Tinha que se recolher, tinha que viver num leprosário, distante da cidade, e comer daquilo que as pessoas doavam de alimento. E é interessante que a doação, eles chegavam no leprosário, eles não iam até local, ficavam no local distante, deixavam ali os alimentos que eles queriam, muitas vezes eram sobras, e ali eles se afastavam, e aí depois que aquela pessoa que doou se afastava, aí sim que os leprosos vinham recolher aquela comida, levavam para lá e aquilo ali era repartido. E eles ficavam ali até o dia de sua morte. E a morte de um leproso não é rápida, é lenta. Vai se caindo todos os membros. O pecado não é diferente. Ele começa atacando o estado mental, o estado moral e o estado físico. Acredite, o estado físico é o último a ser visível. Seguindo os capítulos agora, nós vamos agora entender outros protagonistas. Temos agora o pecado, em forma de adoecimento, de enfermidade, fariseus e mestres da lei, que também estavam ali para acompanhar Jesus daquele evento. E veja só, primeiros discípulos, primeiro milagre impactante, curar um leproso, onde não se havia o quê? Cura, onde não se existia. Quem é esse mestre que faz multiplicar esses peixes e que prova que ele é poderoso, né? Muito mais do que a experiência vasta de anos de profissionais como aqueles pescadores. Agora Jesus está dizendo que ele é alguém que cura doenças na qual não haviam cura, curas impossíveis. E aí eles têm a sua segunda lição. Qual a sua segunda lição? E aí, levando esses discípulos, eu tenho um verso 15 que eu queria ler para a gente não faltar. No verso 15 diz o seguinte: a sua fama, a fama de Jesus, porém se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele o quê? Curadas de suas enfermidades. A multidão começava a acompanhar Jesus a partir desde eles viram a multiplicação do peixe, mas a multidão começou a seguir Jesus a partir da cura do leproso. Oi, mas Jesus não já manifestou primeiramente o poder na multiplicação dos pães? Sim. Talvez não tenha alimentado muitas pessoas necessidades físicas? Sim. Mas foi na necessidade física e mental que a multidão começou a seguir a Cristo. Eram as necessidades mais íntimas, mais profundas, que continha, que constrangia o coração das pessoas a segui-lo. E aí, vamos agora para a segunda experiência destes primeiros discípulos. A cura de um paralítico. E aconteceu que em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias, da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. Opa, peraí. Então, o poder do Senhor estava ali presente para o quê? Para curá-los. Jesus já estava ali com o mesmo poder, com o mesmo espírito que esteve também com o leproso. Vamos lá.
E eis que uns homens, trazido em uma maca, um homem paralítico, eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo ali diante dele. E eles, não encontrando um caminho pela qual pudesse levá-lo por causa da multidão, né? Vou chamar novamente. Subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. Esse é o texto bíblico. Agora eu queria ler para vocês o que diz o desejado. Bem, são as primeiras lições. A primeira lição que nós temos, que os discípulos ali, os primeiros discípulos aprenderam com Cristo, foi a verdade de Deus e sua palavra de salvação. Segundo, que ele curava doenças, certo? Então, duas primeiras lições. Que doenças eram? Doenças do pecado, né? Porque aqueles fariseus diziam que aquela doença era proveniente aos pecados daquela pessoa. Então, eles estavam entendendo o que era realmente, claramente, o significado daquela purificação. E aí, ambos perderam toda a esperança. Qual era a situação tanto do paralítico quanto do leproso? Eles não tinham esperança alguma. Qual a situação agora do leproso? Leproso não, do paralítico. Ele era paralítico há muitos anos. E ele não era um paralítico de uma perna só, que ele puxava a outra e usava o cacetezinho para andar, não. Ele era completamente paralítico das duas pernas. Ele estava sobre uma maca. E ele só conseguia se mover se alguém carregasse a maca. Então, eles não tinham nenhuma esperança de restabelecimento de sua doença. Era o seu resultado e esta doença, vejam o que o desejado diz, era resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargos pelo remorso. Interessante. O desejado diz que nos dois casos a doença era resultado de seus pecados e que a sua doença trazia um sofrimento, sofrimento mental, que eram amargos pelo remorso. Vamos lá. Por muito tempo, apelaram para os fariseus e mestres, com esperança de alívio de quê? Do sofrimento mental e físico. Mas eles declararam incurável. Irmãos, toda vez que um filho de Deus receber esse diagnóstico incurável, não fiquem tristes. Coloque suas mãos para o alto, porque eis aí o início do milagre do Senhor. Se nós nos colocarmos como estes amigos do paralítico. Vamos lá. Se colocaram como incurável, abandonando-os à ira de Deus. Consideravam como desagrado de Deus, ou melhor, eles davam aquele diagnóstico, aquela sentença, não digo, né, que é um diagnóstico, né? É uma sentença de que era incurável e que era um desagrado de Deus, e que ele tinha que pagar, né, por esta enfermidade, por este pecado, até o dia de sua morte. Se mantermos distância, se mantendo distância do enfermo e do necessitado, muitas vezes se exaltava como santo, e eles eram mais culpados que as vítimas que eles condenavam. Impotentes e desesperados, ouviram falar de Jesus e o seu poder curador e purificador. Irmãos, o que o desejado trouxe foi algo incrível, que Deus estava preparando aqueles discípulos. Impotentes, tanto a situação do leproso quanto do paralítico. Incuráveis era a situação do leproso e do paralítico. Eles ouviram falar de quem? De Jesus. E de seu poder, o quê? Curador. Irmãos, nós temos que abrir muito os ouvidos para essa frase do desejado. Nos últimos dias, na terceira mensagem angélica, a obra médico-missionária, as pessoas também
vão ouvir falar de um Jesus curador. E é através desta mensagem, deste ouvir, que eles vão buscar quem? Nós, o seu povo, os seus missionários da obra de Cristo para ter um encontro com Jesus. Vamos entender. Então, seu poder curador e purificador. 3 ações. Esses amigos que levaram esse paralítico. Você sabe que o paralítico, ele só poderia ser transferido de um lugar para outro se fosse numa maca. Uma maca precisa de, no mínimo, 4 pessoas, um para cada extremidade. Então, os seus amigos anunciaram para este paralítico estas coisas e o conduziu para Cristo e incentivaram a crer em Jesus. Irmãos, quem somos nós da obra médico-missionária para estes últimos dias? Nós somos estes amigos. Quais são as 3 ações mais importantes? Primeiro, anunciar que existe um Deus curador. Segundo, eles o quê? Conduziram a este Deus. Não é só falar, tem que conduzir. Tem que pegar o fardo, colocar nas costas e carregar, enfrentar o sol, o peso, a fome, a sede e a multidão. Daqui a pouco eu vou falar sobre a multidão. Segundo, conduziu. Primeiro anunciaram, depois ele conduziu. Terceiro, qual foi a terceira ação desses 3 amigos? Incentivaram a crer. Se eles incentivaram a crer, esse paralítico, ele cria antes? Não. O desejado é muito claro, que ele foi incentivado a crer num Jesus curador. Então, irmãos, não é só chegar e dizer assim, olha, toma esse chazinho que você vai ficar bom. Não, tome este chá e nós vamos orar por você durante tantos dias. Nós vamos jejuar. Isso é fazer o poder de Deus, porque o poder de Deus não está no chá, não está na comida saudável, não está num banho de sol, não está no exercício físico. O poder curador está o quê? Incentivá-lo a crer no poder de Deus curador. Porque o poder não está nos seus remédios. Os seus remédios são os instrumentos. O poder está no Deus curador. E você veja os passos que esses amigos fizeram para levar este paralítico a Cristo. A restauração total. Vamos lá. No entanto, suas esperanças... Muito alto, no entanto, sua esperança ela desapareceu ao se lembrar a maneira pela qual havia contraído a enfermidade. Oi, por que que a esperança, depois de todas essas ações que os amigos disseram, nós vamos fazer isso, nós vamos levar você a Jesus, nós vamos colocar na maca, a gente vai suspender você, a gente vai enfrentar essa multidão. E aí ele pensou, mas eu sei o que me levou para esta doença. Olha só, quando diz aqui. No entanto, sua esperança desapareceu ao se lembrar a maneira pela qual havia contraído a sua enfermidade. Eu pergunto, quem foi que fez este paralítico lembrar o porquê que ele estava naquela situação de pecado? Gente, isso é a obra do maligno. Toda vez que nós nos pusermos a ajudar um filho de Deus a se libertar do seu pecado, do seu mal, da sua enfermidade, Satanás vai estar trabalhando na mente, como trabalhou na mente do paralítico, mostrando o quê? O seu pecado, esfregando na cara. E ele ficou o quê? Desanimado, novamente. Desejava alívio mental do fardo do pecado. Ele começou a gritar. Quem? O paralítico. Ah, se eu pudesse chegar à sua presença. Opa, me parece que é um clamor, é uma esperancinha.
Não havia mais tempo a perder. Sua afetada carne já estava em decomposição. Paralítico e um processo de decomposição. Eu acredito que esse paralítico até cheirava mal. Só um minutinho. Esse paralítico até cheirava mal. E agora nós vamos entender a multidão. E ainda assim, aqueles amigos não permitiram que a sabotagem que Satanás estava fazendo na mente daquele paralítico, esfregando seus pecados, tomassem conta daquele senhor e ele começou a gritar. É um pedido de clamor. E o que que fez seus amigos? Renovaram suas forças, renovaram a esperança e disse: Nós vamos levar você, faça chuva ou faça sol. Agora vamos entender essa multidão. A multidão que impedia o enfermo de chegar a Jesus era de sinceros. Olha o grupo da multidão: sinceros, reverentes, curiosos e incrédulos. 4 grupos que impedem um enfermo de ir ao Deus curador. Mesmo sabendo, professora Ellie, que são pessoas sinceras, mas muitas vezes, por sua sinceridade, olha, não é melhor fazer uma quimioterapia, não. Eles são sinceros, eles querem de fato ver a pessoa se restabelecer. Mas era um grupo que impedia o paralítico de chegar ao Cristo curador. Sinceros, os reverentes. Olha, nós estamos aqui para ver o poder de Deus. É aqueles que estão em cima do muro. Não está contra, mas também não está a favor. São reverentes. Os curiosos. Olha, não sei o que é isso, não. Vamos ver o que é. E os incrédulos. Vai dar certo, não. Vai morrer. Chega, não. Cura, não. São os incrédulos. O poder do Senhor estava com ele para curar. Gente, quando eu li na Bíblia e no Desejado este texto, meus olhos só faltaram cair, esbugalhar para fora. Vejam só. No verso 17, aqui no finalzinho, aconteceu o quê? Em certo dia, enquanto eles estavam ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para quê? Curá-los. Então, o poder do Senhor estava ali presente para curar quem? Os doutores da lei e os fariseus. Porque até aqui o paralítico não tinha entrado em cena. E o que estava impedindo desse poder curador alcançar essas pessoas? Nós também vamos descobrir. Vamos lá. O poder do Senhor estava com ele para curar, estava com Jesus para realizar a cura naqueles corações difíceis. Era coração dos incrédulos. Eles estavam ali para atrapalhar o ministério de Jesus. Eles queriam pegar Jesus por alguma frase, algum descuido. Para o quê? Para condená-lo. Então, o espírito de vida, olha que coisa linda, o espírito de vida pairava sobre a reunião. Então, estava Jesus ali, na casa de Simão, porque até o momento ele era Simão, ainda não era Pedro, né? Estava com Simão e estava ali doutores, muitas pessoas, grupo de pessoas entre sinceros, reverentes, curiosos e incrédulos, mas o poder curador estava naquela reunião, estava presente. Eu imagino o poder do Espírito Santo desejando entrar nos corações, curar, transformar, e aquelas pessoas saíram o quê? Purificadas. Mas até aí, os corações não haviam se abertos. Então vamos lá. Chegaram até eles.
sobre a reunião. Nos fariseus e os mestres não experimentavam sentimentos de necessidade e a cura não chegaram a eles. Os fariseus e os mestres não experimentaram o sentimento de necessidade. Por isso que a cura não chegou até a eles. Os amigos do paralítico, repetidas vezes, tentaram abrir caminho entre a multidão e foi tudo em vão. Que multidão era essa? Sinceros, reverentes, curiosos e incrédulos. O enfermo olhava ao redor com inexprimível angústia. Você imagina a pessoa em cima de uma maca, necessitado de ir até Jesus, impedido por suas questões físicas, emocionais e espirituais. Tem o apoio de pessoas amigas que dizem, olha, nós vamos te ajudar. E ele vê o esforço desses amigos e não conseguir, quem sabe, caminhar nem 100 metros a Cristo. Esse homem começou a ficar desesperado, angustiado. Como poderiam eles abandonarem o enfermo quando a cura estava tão próxima? Olha o pensamento desses amigos. Por mais trabalhoso que estava sendo, eles estavam tentando várias vezes, não estavam conseguindo. Eles não desanimaram, eles não desistiram. Ao contrário, nas suas mentes estava o quê? Como nós poderíamos abandonar este homem quando a cura está tão próxima? Eu pergunto, esses amigos criam ou não criam que esse homem ia ser curado? Por que que nós muitas vezes vamos até um enfermo pedindo, ansiando e ficamos na posição, será que Jesus vai curar? Eles tinham certeza. Eles tinham certeza que esse homem ia ser curado. E eles dizem, não podemos, não podemos, a cura está perto. E é esse sentimento nós temos que ter. Continuando. Abrindo um buraco no teto, vocês sabem que eles deram a volta, né, a multidão, subiram na casa de Simão Pedro, abrindo um buraco no teto, desceram-nos aos pés de Jesus. Eu pergunto, em que momento estes amigos cessaram os seus esforços? Até quando esse enfermo chegou aos pés de Cristo. Irmãos, eu aprendi tanto com esse texto. Muitas vezes a gente, como terapeuta, como naturopata, vocês como líderes de centro de vida saudável, nós teremos resultados físicos. A pessoa sai melhor, com menos peso, com suas taxas regularizadas, né? Com a diabetes controlada, com a pressão controlada. Cessou aí? Não, não, não. Só cessa depois que nós colocarmos essas pessoas aos pés de Cristo. E esse exemplo desses amigos é tremendo. Não podemos parar. E nem tampouco nos paralisar. Ah, eles chegaram ao objetivo conosco? Não, nosso objetivo não é cura. É além da cura. É purificação. É santificação. Nós temos que ter a mesma sensibilidade de Cristo. É além da cura. Mas vamos lá. Continuando. O Salvador contemplou o rosto e o semblante suplicante com aqueles olhos fixos nele. Antes, quando o paralítico estava em casa, vejam isso, eu não tinha percebido isso antes no texto. Estava em casa, o Salvador levou a consciência e as convicções do pecado. E ele se arrependeu de seus pecados e creu no poder de Jesus para curá-lo. Irmãos, isso é tremendo. O trabalho de Cristo acontece antes desse paciente chegar às nossas mãos. Cristo já estava trabalhando com esse paralítico quando ele ainda estava em casa.
quando ele nem soube que Jesus estava na cidade e nem tampouco tinha se encontrado com esses amigos. E quando trabalhava em casa, Cristo trabalhava na mente. Olha, você tem a doença por causa desse pecado, mas eu sou o Senhor que cura. E não foi deixando, como Satanás faz, esfregando o pecado, deixando a pessoa desanimada, não. Dizendo aqui, ó, e crê no Senhor, no poder de Jesus para curar. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, já tinha começado há muito tempo. Quem eram os amigos aí? É a segunda fase do trabalho de Deus. A primeira foi o Espírito Santo. A segunda fase foi o trabalho dos amigos. E a terceira do próprio Cristo. Vamos lá. E se arrependeu dos seus pecados e creu no poder de Jesus para curá-lo. As misericórdias do Salvador já alcançaram a beneficência de seu ansioso coração. Ansioso coração. Por isso que quando os amigos estavam ali tentando e não conseguia, ele pediu para não desistir. Os amigos, não, não vamos desistir. Está aqui perto a sua cura. E vamos lá. Quais foram os sinais que foi dado ali através de tal atitude? Sinal de fé, perdão mental do enfermo e o sofrimento físico desapareceu quando Cristo, colocado aquele paralítico em frente de Cristo, qual foi a resposta de Jesus? Aí nós vamos ler agora no texto da Bíblia, no verso 20. E ele vendo a fé, olha aqui, ó. E ele vendo a fé deles. Gente, aqui não era a fé só do paralítico, não. Era a fé deles. Está no plural. Era a fé do paralítico e dos amigos que levaram até os pés de Cristo. É uma fé somada. Disse-lhes, homem, tuas pernas estão curadas. É isso mesmo que está escrito na Bíblia? Não. Os teus pecados te foram perdoados. Só isso já era suficiente para que aquele paralítico saísse feliz. E foi de fato que aconteceu. E todo o seu ser foi transformado do paralítico. O silêncio alegre e feliz era demais, tamanha, que ele não conseguia expressar por palavras. A luz do céu brilhava no seu rosto. E todas aquelas pessoas que estavam ali testemunharam. Imagine, a luz do céu brilhava no rosto daquele homem. Quando Jesus disse: curado, perdoado estão os teus pecados. E aí, fariseus e mestres da lei começaram, no seu coração, a se inflamar. Blasfêmia. Só quem pode perdoar é Deus. E Jesus, fitando o olhar e lendo cada coração, interessante que o desejado fala que estas pessoas, conforme Jesus ia fitando o olhar e lendo as intenções do coração, o que eles estavam dizendo, eles mesmos sentiam que estavam sendo lidos e se afastavam. E aí Jesus recrutou. Por que pensais mal o vosso coração? Olha, eu não sei como é que estava a mente daqueles homens, fariseus e doutores, que não perceberam que Cristo leu o pensamento deles e os desejos do coração e respondeu. Era para ele se converter naquele momento. Perdão, Senhor. Agora sei que tu és Deus, mas não, se manteram duro. E aí respondeu ao paralítico, não foi mais a eles, porque eles permaneceram duros, seu coração não houve arrependimento. E aí Jesus vira-se para o paralítico e faz a segunda cura. Não foi a primeira. Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Pôs-se de pé
e com elasticidade e vigor juvenil levantou o homem de sua enfermidade. A descrição é incrível. E aí o desejado fala, onde estava obscurecidos os tecidos, ficaram claros e saudáveis a sua pele, onde tinha as feridas apodrecidas se restabeleceram tão perfeitamente que era visível o vigor da juventude. Se o texto diz que era visível o vigor da juventude, porque aquele homem não era jovem, ele já era velho. Irmãos, o primeiro ensino dos primeiros discípulos de Cristo, que Cristo levou a eles com essas duas experiências, para entender que as enfermidades estão relacionadas ao pecado. Todas. Mesmo que não seja da pessoa, mas tem a hereditariedade má, ruim, vindo dos nossos pais, as nossas tendências pecaminosas, nas quais somos nós que alimentamos ou não. Então, qual é a convocação para nós, discípulos? Que sejamos como os amigos daquele paralítico, que sejamos discípulos. E temos que ir levar a cura, não é pela cura, é pela purificação. É sempre purificar pecados. Nenhuma enfermidade ela acontece por acaso, ela é consequência dos nossos maus hábitos, das nossas más escolhas, do nosso pecado e da falta de arrependimento diante de Deus. Então, aquele paralítico necessitava ouvir de Cristo a confirmação do perdão dos seus pecados, para que definitivamente ele fosse purificado. Amém? Agora se segue com um testemunho real aos nossos dias, de quem viveu isso na pele.